Natal na Avenida Paulista. Visitantes têm até a noite de amanhã para visitar o palco natalino instalado na via. A repórter Karina Zasnikoff está na Paulista e tem outras informações. Karina? Gabriel, é isso mesmo. Quem quiser vir conhecer a Praça de Natal da Avenida Paulista tem até a meia-noite de amanhã. Depois disso, a decoração começa a ser desmontada para dar um lugar ao palco onde vão acontecer os shows de Ano Novo da virada 2013 e 2014. Este ano, aqui na Avenida Paulista, a decoração tem um Papai Noel gigante de 8 metros de altura, uma árvore de Natal de mais de 10 metros e outros 12 bonecos, todos ali na praça. É possível subir e visitar. Aqui no canteiro central, 40 outros postes estão enfeitados e iluminados e eles ficam assim até o dia 1º de janeiro. Lembrando que aqui também acontecem os shows de luzes, são espetáculos que acontecem a partir das 8 horas da noite e que vão até amanhã às 6 horas da manhã. Então ainda dá tempo de vir até aqui conferir. A ACT pede que o motorista fique atento porque alguns desvios serão feitos aqui no local entre a Alameda Ministro Rocha Azevedo e a Rua Padre João Manuel durante a montagem do palco do Ano Novo. Juliana? Hoje o dia foi de festa no Hospital Geral do Grajaú, na Zona Sul de São Paulo. Cerca de 200 crianças que estão internadas ou que já tiveram alta receberam presentes. Esta é uma iniciativa de médicos e voluntários para deixar o ambiente hospitalar em clima de Natal. Os voluntários preparam uma mesa farta para recepcionar os convidados. O quarto de descanso dos médicos de plantão virou um depósito de sacolas cheias de brinquedos. A gente compra tudo e aí eu tenho um grupo de família e amigos que vão para a minha casa e a gente monta na minha casa. Bonecas para as meninas, carrinhos para os meninos, tudo recheado com boas histórias dos personagens criados por Maurício de Souza. E aos poucos os convidados especiais vão surgindo, todos com muita expectativa. Crianças que já receberam alta também podem participar. O que você veio fazer aqui hoje? Ver o Papai Noel ganhar presente. Não dormi de noite, ela cobrando para vir para cá. Queria eu voltar a ser criança. Sabrina tem 6 anos e conta que nunca viu de perto o Papai Noel. Acordou cedinho para este encontro. O que você acha que ele vai fazer? Dá presente para mim. Eu vou ficar no colo dele. A ideia de fazer uma festa de Natal para os pequenos pacientes foi da médica Renata Martinelli, quando ela era ainda residente no Hospital Geral do Grajaú, na zona sul da capital. De lá para cá, a festa que começou em 2004 só aumentou. E é claro que para essa festa ficar completa, não podia faltar a presença dele, do Papai Noel, que está se aprontando aqui. A gente vai conversar com ele. Dá licença, Papai Noel. Tudo bem? Como vai? Tudo pronto para receber a criançada? Estamos nos preparando, daqui a pouco começa a emoção forte. E lá vem ele com seus assistentes, disposto a distribuir muitos abraços. Coração batendo mais forte, meu amigo. A emoção mesmo, na hora que abrir a porta aqui, a criançada maluca aí é demais. Já ouve daqui, né? Vamos lá. Uma longa fila se forma na pediatria. E olha a Sabrina aí, vibrando com a chegada do Papai Noel. Vale comer unha, dar uma espiadinha de longe. E então chega a hora de dar aquele abraço apertado e ganhar o presente. Você chegou a falar alguma coisa para ele ou não conseguiu? Não consegui. O que você achou? Muito legal. Ficou feliz? Aqui Papai Noel recebe muitas cartinhas e vez ou outra é surpreendido também com um presente. O que você deu para ele? É uma pirâmide. Por que você deu um presente de Papai Noel? É porque eu gosto do Papai Noel. Como é que é o Papai Noel ganhar presente? Mas um Papai Noel ganhar um presente e 3 cartas é demais, né, cara? Isso daí mexe com o coração da gente. Eu acho que esse é o espírito de Natal. Essa é a nossa recompensa, né? Eu acho que você ouvir um muito obrigado é o ponto máximo da nossa recompensa. Está renovado. Muito. Pronta para o ano que vem, se Deus quiser. Aeroporto de Congonhas tem movimento tranquilo na véspera de Natal. Já na rodoviária do Tietê, a movimentação se intensificou à tarde.
A movimentação foi tranquila no saguão e nos guichês das companhias aéreas durante a manhã e à tarde no aeroporto de Congonhas. Segundo a Infraero, até às 4 da tarde, 3 voos tinham sido cancelados. Na rodoviária do Tietê, o movimento aumentou a partir das 2 da tarde. Segundo a Socicam, empresa que administra o terminal, cerca de 80 mil pessoas devem passar pelo local hoje. Para atender a demanda, além dos 3 mil ônibus, foram colocados mais 600 veículos extras. O Natal será de tempo abafado e chuva a qualquer hora do dia aqui na capital paulista. Mas até o fim de semana, a chuva diminui e o calor aumenta. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo. O dia de Natal será de chuva de norte a sul do país, com exceção do interior do Nordeste e centro-sul gaúcho, onde o sol brilha forte, faz calor e o tempo fica seco. Nas demais áreas brasileiras, sol com pancadas de chuva, que podem ser fortes, principalmente à tarde. Há risco de chuva forte com raios na região centro-oeste. Máximas de 29 graus em Belo Horizonte e calorão de 35 graus em Porto Alegre. No estado de São Paulo, o Natal também será de sol com pancadas de chuva. No centro-oeste, máxima de 31 graus em Marília. No centro-norte, máxima de 27 em Franca e de 32 em São José do Rio Preto. E na faixa leste pode chover a qualquer hora do dia, com máxima de 29 graus no litoral. Na Grande São Paulo, o sol brilha entre muitas nuvens, intercalado com períodos de céu nublado e chuva. Amanhã, na capital, pode chover a qualquer hora do dia e da noite, máxima de 27 graus. Na quinta-feira, pancadas de chuva à tarde e à noite, com máxima de 29. E na sexta, a chuva diminui, a máxima sobe para os 31 graus. O presidente Dilma Rousseff viaja ao Espírito Santo, onde 14 pessoas morreram por causa das fortes chuvas que atingem o estado. Ela sobrevoou a região metropolitana da capital Vitória na manhã de hoje. O sobrevoo da presidente durou pouco e se restringiu aos arredores de Vitória devido ao mau tempo. Logo após o desembarque, Dilma classificou a inundação como absurda. O próprio governo do Espírito Santo afirmou hoje que a chuva registrada em dezembro já é a maior da história no estado desde o início das medições, há 90 anos. Eu vi em alguns estados situações assim de alagamento fantásticas. Eu vi isso no Maranhão, quando houve alagamento no Maranhão. Mas aqui eu vi uma quantidade de água absurda. Impressionante. É impressionante. A presidente também disse que já repassou ao governo capixaba todo o dinheiro responsável para auxiliar as vítimas das enchentes e destacou a importância de investir em prevenção para que as inundações não voltem a acontecer. O governo federal não regateia em caso de desastres naturais. Agora, nós somos obrigados pela legislação a fiscalizar os gastos, para que não haja desvio de dinheiro. Nós não sabíamos que ia dar um desastre nessa escala. Não é previsível, mas já que aconteceu, nós agora vamos usar isso como forma de prever, planejar e impedir que volte a acontecer. Após o sobrevoo, Dilma se reuniu com o governador do estado, Renato Casagrande, do PSB, alguns ministros e autoridades. Essa foi a primeira viagem da presidente ao Espírito Santo desde a posse, em 2011. Hoje, o número de mortos em consequência dos temporais no Espírito Santo durante o mês de dezembro subiu para 14. Ao menos 49 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas no estado. E o frio e a chuva continuam castigando alguns países do hemisfério norte. As fortes nevascas de ontem deixaram cerca de 100 mil casas sem energia elétrica no estado de Maine, no extremo nordeste dos Estados Unidos. A companhia que fornece energia na região disse que o impacto foi tão severo que ela não conseguirá finalizar os reparos até sexta-feira. Centenas de trabalhadores de outros estados foram mobilizados para ajudar na retirada do gelo e no reparo da rede elétrica. Na França, ruas ficaram alagadas e a rede elétrica também foi prejudicada, depois que uma forte tempestade atingiu a região. Pelo menos 3 pessoas morreram e 240 mil casas ficaram sem energia. A tempestade começou na tarde de ontem nas regiões da Bretanha e da Normandia e atingiu o nordeste do país à noite.
Acidente na Regis Bittencourt. 12 feridos permanecem internados em hospitais da Grande São Paulo. Os feridos foram levados para hospitais de Juquitiba, São Lourenço da Serra, Itapecerica da Serra e Taboão da Serra. O acidente aconteceu na madrugada de domingo, na altura do quilômetro 300 da rodovia no sentido São Paulo. O ônibus ia de Curitiba para o Rio de Janeiro. 15 pessoas morreram. De acordo com a polícia, o motorista do ônibus contou em depoimento que trafegava no sentido sul-norte quando perdeu o controle do veículo. Ele foi indiciado por homicídio culposo quando não há intenção de matar. O delegado que investiga o caso acredita que a hipótese mais provável para o acidente é a de que o motorista tenha dormido ao volante. Passageiros que sobreviveram contaram que o ônibus não freou no momento do acidente. Em um acidente com ônibus em Engenheiro Navarro, norte de Minas Gerais, deixou 16 pessoas feridas, uma delas em estado grave. O veículo saiu da pista de madrugada quando trafegava na BR-135. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus transportava 50 pessoas de São Paulo para Varzelândia. O excesso de velocidade e a pista molhada são apontados como as possíveis causas do acidente. Empresas que se instalarem na zona leste de São Paulo terão isenção no IPTU. De acordo com a lei sancionada pelo prefeito Fernando Haddad, o governo municipal vai zerar a cobrança de IPTU e do ITBI, o Imposto sobre Transferência Imobiliária, pelo prazo de 20 anos para empresas de telemarketing, informática, treinamento, hotelaria, entre outras que forem para a região. Também haverá desconto de até 60% no ISS, que é o Imposto sobre Serviços. A ideia é reverter o cenário atual de distritos da região que, afastados do centro, viraram bairros dormitórios. Estima-se que a Zona Leste tenha 4 milhões de habitantes. Prefeitura autoriza a criação do Parque Augusta. O parque será construído em um terreno entre as ruas Augusta, Caio Prado e Marquês de Paranaguá, na região da Consolação. A lei que autoriza a criação do novo parque foi publicada hoje no Diário Oficial do município. O terreno de 25 mil metros quadrados foi alvo de uma briga entre uma construtora que queria erguer prédios no local e moradores do entorno que queriam a preservação da área. Pelo decreto, o parque terá como referência atividades relacionadas à prática de atividades físicas, educação ambiental e preservação da memória paulistana. Economia. O governo federal confirma a alta do IPI para carros em janeiro. O imposto volta a subir no dia 1º de janeiro. Para os carros populares, a alíquota, que hoje está em 2%, passa a ser de 3%. Para os carros com motor 1.0 e 2.0 flex, aqueles que rodam tanto com etanol quanto com gasolina, a alíquota de IPI, que hoje é de 7%, sobe para 9%. Para os veículos com o mesmo motor, mas movidos apenas a gasolina, a alíquota sobe de 8% para 10%. Por outro lado, o governo anunciou que não vai elevar o IPI para caminhões. A alíquota, que hoje é 0, continuará assim por tempo indeterminado para este tipo de veículo. Presidente do Senado, Renan Calheiros, promete devolver aos cofres públicos os gastos de viagem feita em avião da Força Aérea Brasileira. A aeronave da FAB foi usada pelo senador em viagem particular. Renan foi para Recife para fazer um implante de cabelo e uma cirurgia nas pálpebras. A viagem foi feita na noite da última quarta-feira e noticiada pelo jornal Folha de São Paulo. Renan chegou a consultar a Força Aérea Brasileira para esclarecer se houve irregularidade. No entanto, a FAB respondeu que não cabe a ela julgar o motivo da viagem. O senador alagoano alegou que a viagem era a trabalho e disse que vai devolver o dinheiro assim que a FAB calcular os custos. É a segunda vez, somente neste ano, que Renan usa um avião da Força Aérea Brasileira por motivos particulares. Em julho, ele foi a Trancoso, na Bahia, para o casamento da filha de um colega senador. Na época, Renan devolveu R$32 mil à União. Rússia retira acusações criminais contra ativistas do Greenpeace que foram presos no país. A brasileira Ana Paula Maciel e outros ativistas devem receber anistia nos próximos dias. Eles estão em liberdade provisória.
Mais cedo, um porta-voz do Greenpeace informou que 3 ativistas do grupo já tinham sido notificados sobre o fim das investigações. Devido à lei da anistia aprovada por parlamentares na semana passada, a justiça russa começou a encerrar os processos contra os ativistas. Eles foram presos acusados de vandalismo por terem protestado contra a exploração de petróleo no Ártico. Os ativistas poderão deixar a Rússia assim que receberem um visto de saída do Serviço de Imigração. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vamos falar hoje do único país do mundo onde os cristãos não terão um Feliz Natal. É o Sudão do Sul. Fica no miolo da África, perto da nascente do rio Nilo. É um pouco maior que o estado de Minas Gerais e tem 11 milhões de habitantes. Eles são muitíssimo pobres. Estão entre as 10 piores rendas por pessoa do planeta. O Sudão do Sul está entrando numa guerra civil por motivos étnicos. Muitos combates nos últimos dias e centenas de execuções sumárias. O presidente Salva Kiir pertence ao grupo étnico dos Dinkas. Ele demitiu o vice-presidente Riek Machar, que pertence ao grupo étnico dos Nuer. Esses 2 grupos se converteram ao cristianismo pelas mãos dos missionários ingleses, mas têm idioma e tradições próprias. O cenário de uma guerra interna já é conhecido dos sudaneses do Sul. Eles faziam parte do Sudão, mas sofreram com o domínio das províncias do norte, que são muçulmanas. Foram 22 anos de guerra civil e morreram 2,5 milhões de civis, uma carnificina. Até que a ONU patrocinou a divisão definitiva do país. Teve plebiscito, o Sul virou um estado há apenas 2 anos. É justamente nele que ressurgem tensões e combates. Nas últimas semanas, 34 mil civis se refugiaram em campos da ONU. Eles já viram esse filme e têm medo de morrer. Será que tem solução negociada? Claro que sim, mas seria necessária uma enorme intervenção diplomática e humanitária da União Europeia e dos Estados Unidos. Eles seriam acusados de neocolonialismo, porque o Sudão do Sul tem reservas de petróleo. A questão é que o Sudão do Sul não está no mapa das prioridades americanas e europeias. Os Dinkas e os Nuers que se matem entre si. Quem ganhar, venha negociar o petróleo com a gente. É mais ou menos esse o raciocínio cínico dos ocidentais. Enquanto isso, uma certeza: Papai Noel não vai passar pelo Sudão do Sul. Esses africanos que são tão cristãos como boa parte de vocês, estão hoje comendo na ceia o pão que o diabo da guerra amassou. É assim que o mundo gira. Boa noite e Feliz Natal. Uma antiga igreja de Guarulhos, na Grande São Paulo, tem uma história curiosa. Depois de demolida e reconstruída ao longo dos anos, acabou sendo batizada de novo. A igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos voltou a ter o nome original e passa por mais uma reforma. A igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos é um dos prédios mais antigos de Guarulhos. Essas paredes guardam a história da fé de descendentes de escravos convertidos ao catolicismo. E, segundo este historiador, trazem a marca do preconceito racial no Brasil. Essas atividades religiosas foram cerceadas. Por que cerceadas? Porque ela envolvia um sincretismo com as deidades que eles cultuavam lá na sua terra natal, né? Originariamente na África. A rua Dom Pedro II, no centro de Guarulhos, é um calçadão de comércio. Quem entra e sai apressado dessas lojas talvez não perceba, mas esse é um lugar cheio de história. Um desenho no chão mostra o local onde ficava a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos antigamente. O problema é que ela ficava tão perto da igreja da matriz que isso incomodava a sociedade da década de 20. O historiador conta que, na época, o arcebispo fez um acordo com a prefeitura e veio a ordem para que a Capela dos Negros fosse demolida e transferida para perto dali, onde está até hoje. Os negros participam da construção física da igreja, mas, ao mesmo tempo, essa duração da década de 30 até 45, para ficar pronto, segundo os documentos apontam da Cúria Diocesana, ela não tem atividade nenhuma relacionada, pelo menos isso não consta nos documentos que eu analisei, nenhuma atividade relacionada ao tipo de adoração dos pretos do Rosário. As mudanças não pararam por aí. Nas novas instalações, a igreja perdeu a referência aos negros.
mudar para Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, para Nossa Senhora de Fátima, que é comemorado no dia 13 de maio, é uma espécie de branqueamento, né, daquele culto, de esquecimento daquele tipo de culto que não era mais conveniente. Uma injustiça reparada 80 anos depois pelo Padre Bosco, que cuida da igreja há 4 anos. Graças a um pedido dele, a Cúria Metropolitana deu a determinação para a igreja voltar ao nome original. A maioria das pessoas que estão em nossas comunidades ou são negras ou de origem negra ou tem alguma, enfim, alguma raiz, não é? Afrodescendente. Há 2 anos, a igreja está fechada ao público e passa por uma reforma orçada em R$1,5 milhão. O Padre Bosco se baseia em quadros, fotos e até na memória da comunidade para que a igreja seja restaurada fielmente ao projeto original. É uma questão, primeiro, de riqueza da nossa cultura, depois de fidelidade aos que vieram antes de nós e também de prospecção para o futuro. Se nós esquecemos nosso passado, nós nos traímos a nós mesmos. Devotos da Nossa Senhora do Rosário, como Dona Filomena, estão ansiosos pela reinauguração da capela, que só deve voltar a receber os fiéis no ano que vem. E é importante na cidade haver esse espaço onde as pessoas partilham um pouco, né, dos seus problemas, das orações, as pessoas estarem em contato com algo espiritual. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A chegada do Papa Francisco ao Vaticano foi surpreendente e gerou expectativas de mudança numa das maiores instituições do mundo. Para falar sobre o homem que já foi considerado personalidade desse ano de 2013, hoje entrevisto o professor Afonso Soares, que é coordenador do programa de pós-graduação de Ciência da Religião da PUC de São Paulo. Obrigada, professor. Professor, em menos de 10 meses, o Papa Francisco atraiu a atenção do mundo inteiro, de religiosos ou não, como uma personalidade mesmo muito marcante. Para muitos, ele seria um fator de mudança. Houve gente que achou que ele seria mais do mesmo, em versão moderna, comparada a outros papas. Nós podemos afirmar que o Papa Francisco é, de fato, um pontífice inovador? Eu acredito que sim, que já podemos dizer isso. Nas primeiras semanas, no primeiro momento, ainda ficamos ali com uma certa perplexidade, porque era uma figura não conhecida, se apresentou ali na primeira aparição pública meio desengonçado, né? Eu me lembro, eu mesmo assistindo ao vivo, mas quem é essa pessoa andando meio torto, parecia meio tímido, né? Mas ele ganhou minha confiança e acho que os fiéis do mundo inteiro, logo nos primeiros minutos, quando ele disse: eu não quero abençoar a vocês, eu quero antes receber a bênção do povo de Deus. Ali já ficou claro, pelo menos para os peritos no assunto, que havia uma mudança de sintonia na Igreja Católica. Era de fato um Papa que parecia estar mostrando um outro caminho. O senhor nos trouxe o livro Francisco Renasce a Esperança, que o senhor assina junto de João Décio Passos. Isso. E nesse livro que o senhor estava comentando comigo, né, que vocês quase tiveram ali uma premonição do que seria. Sim, isso. Nessa compilação de artigos de vários Isso, analistas. Nós estávamos ali, eram poucas semanas, e convidamos alguns teólogos, antropólogos, algumas teólogas, historiadores, que dissessem um pouquinho quais eram as expectativas em relação a esse novo pontificado. Nós tínhamos uma certa pressa também de publicar, e a ideia era dizer o que agora dava para dizer e que há muitos anos não se conseguia dizer, teólogos, historiadores, sobre a Igreja. E para nossa também alegria, né, algumas previsões ali, há poucas semanas do pontificado, quase um ano depois, estão se confirmando e vão todas nessa direção. E é interessante que o Papa Francisco, assim, ele é muito espontâneo.
né? E ele tem uma firmeza também muito grande e demonstra uma abertura para tratar de questões, digamos, delicadas para a Igreja Católica, a questão do celibato clerical, do homossexualismo, da pedofilia, da próprio papel das mulheres, né, na Igreja. O senhor acha que essa abertura do Papa é um sinal que possa haver alguma mudança substancial em relação a essas questões? Eu viria duas coisas, Maria Lídia. Eu acho que uma primeira, assim, ele não chegou a fazer ainda grandes mudanças no que é a doutrina da Igreja. Mas a grande diferença é que ele fala com uma autoridade de quem vem da prática, de quem vem dos meios populares, de quem tem uma experiência de vida, uma mística muito rica. Então, é diferente quando alguém fala e você sente que está falando de uma experiência muito prática. Então, acho que isso, mesmo que ele não tenha feito ainda, sinalizado mudanças fortes na doutrina, o fato dessa coerência de vida é muito significativo. Agora, o senhor está falando da doutrina, mas há também outras questões, porque quando ele assumiu, foi num clima assim, de um denuncismo muito grande envolvendo a cúpula da própria Igreja Católica, aquela coisa da lavagem do dinheiro do Vaticano, as denúncias de pedofilia. O Papa Francisco já deu alguma resposta a essas graves denúncias? Nessa direção, sim. Porque aí não é uma questão de doutrina, aí é a questão da coerência das lideranças, da cúpula da Igreja Católica, as principais lideranças do Vaticano. Então, nesse sentido, a coerência de vida que ele demonstra o autoriza a fazer uma reforma, e ele está fazendo uma reforma muito profunda na estrutura da Igreja Católica, na maneira como funciona a Igreja Católica. E talvez a principal mudança seja a descentralização que ele está promovendo. E aqui, nesse livro que o senhor trouxe também, eu ia abordar de qualquer forma a primeira exortação apostólica escrita por ele próprio, né? Então, aí, ele defendeu uma reforma da Igreja Católica. Isso. E para nossa, digamos assim, até surpresa e alegria é quando aparecem as primeiras críticas na mídia mundial, quando ele começa de fato a tocar em algumas questões, né? A crítica um exagero do poder do mercado, o próprio capitalismo, o próprio capitalismo, desigualdade, a opção pelos pobres, que era um tema que não se podia falar porque a teologia da libertação tinha adquirido uma má fama, né, na cúpula. E lá nos Estados Unidos, republicanos conservadores falaram, até reagir dizendo que ele era comunista. Isso. O senhor vê, do ponto de vista ideológico, o Papa Francisco tem um viés de esquerda? Olha, eu diria que o cardeal jesuíta Bergoglio é uma figura mais conservadora do que tem se mostrado o Papa Francisco. Acho que ele está assumindo um teor um pouco mais aberto e radical como Papa, que tem surpreendido aqueles críticos. Eu me lembro de ter participado de alguns debates com colegas católicos que diziam é mais do mesmo, esse Papa também é conservador, ele vai perseguir de novo, e ao contrário disso, ele tem se revelado alguém muito incisivo nas críticas que ele tem feito a feridas muito profundas da Igreja Católica, com uma coragem e uma coerência que não se via há muito tempo. Professor Afonso, para encerrar, nós estamos em clima de Natal, de esperanças renovadas. Eu peço ao senhor uma mensagem que nos dê alento, que nos acompanhe nessa luta pela continuidade dos dias. Então, eu queria dizer a você, e queria dizer a você também que está nos assistindo, que esse momento de Natal, agora com o Papa Francisco, que diz que não deve ser chamado, não quer ser chamado de Papa, mas Bispo de Roma, uma mensagem muito forte que ele tem passado é que na época de Natal, que nós estamos aí preocupados em distribuir presentes, na realidade nós somos os grandes presenteados. O grande presente é o presente de que a vida continua no mistério de que Deus é humano. E aí tem um segredo que é muito, nos dá muita alegria, isto é,
Se Deus é humano, a humanidade é divina. Ela pode chegar ao divino. Essa é a grande mensagem, o grande presente do Natal. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Uma boa noite, Feliz Natal. Feliz Natal a todos nós. Pedreiro que ganhou 8 milhões de reais na loteria e o irmão são sequestrados em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele foi libertado após confronto entre a polícia e os bandidos. O homem que, mesmo após ganhar na Mega Sena, continuou trabalhando como pedreiro para não chamar a atenção, foi sequestrado na tarde de ontem, segundo a polícia. Ele foi levado de dentro de casa, na periferia de Guarulhos, junto com seu irmão, por um casal armado após sacar 5 mil reais para viajar. Os dois foram mantidos reféns em 2 cativeiros diferentes. A polícia, que já investigava os bandidos por outros crimes, interceptou informações sobre o sequestro e chegou no 2º cativeiro na madrugada de hoje. Houve troca de tiros e um dos criminosos foi baleado e morreu no hospital. O outro foi preso. Um terceiro sequestrador permanece foragido. No cativeiro foram encontradas 2 armas e um pacote de 1 quilo de cocaína. Homicídios dolosos, quando há intenção de matar, caem pelo 8º mês seguido no estado de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, que divulgou os dados, foram registrados em novembro 352 assassinatos. No mesmo período do ano passado, foram 471 mortes, uma redução de 25%. No entanto, o número de roubos cresceu no estado, principalmente de veículos, que registrou alta de 32% em relação a novembro do ano passado. Em novembro, foram registrados no estado 25 casos de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A seguir, a corrida às lojas atrás dos últimos presentes de Natal, movimenta o comércio de São Paulo. O atentado no Egito. Ataque com carro-bomba contra edifício da polícia mata pelo menos 14 pessoas. De saúde. Tem a médica agora na frente de casa, da minha casa. O atendimento ficou muito mais rápido porque nós temos médico todos os dias aqui. E chama-se atender bem a população, com muito cuidado, com muito carinho e amor às pessoas. O programa Mais Médicos é um passo determinante para melhorar a saúde de quem mais precisa e continuará a crescer com mais médicos chegando. Veja se seu município será beneficiado. Ligue 136 ou acesse o site. Mais médicos para o Brasil, mais saúde para você. Ar puro, natureza, qualidade de vida. Morar na Praia da Enseada, no Guarujá. Conheça os edifícios Golden, um paraíso bem perto de você e de sua família. Tudo financiado pela Caixa Econômica Federal, com um dos menores juros do mercado. Ligue para marcar uma visita. 13 3395 9519. Já imaginou morar num lugar onde as pessoas passam férias? Um lugar onde o sol brilha o ano inteiro. E que tenha tudo o que você precisa para relaxar. Você é uma pessoa de sorte. Você já mora nesse lugar. Viaje por todo o Brasil. Você vive em um país perfeito para viajar. Salve o velho Chico, nas terras do meu sertão, cumprindo o seu destino de ser o rio da integração. Por um Brasil sem miséria, mais igual e mais irmão. O Rio São Francisco pra gente aqui é um tudo. Isso aqui é o pai e a mãe da gente. Então a água é um bem comum, né? É o nosso ouro. A natureza e o homem, de mãos dadas, estão transformando a paisagem e a vida do sertão. O projeto de integração do Rio São Francisco é a maior obra de infraestrutura hídrica já realizada no nosso país. Com foco no desenvolvimento e na inclusão social, faz parte de um Brasil que está crescendo e vencendo a pobreza. Informe-se e deixe sua opinião. O desenvolvimento se faz com participação. Projeto de integração do Rio São Francisco. Um Brasil mais integrado e melhor para todos. Ministério da Integração Nacional. Governo Federal. Quem deixou as compras de Natal para a última hora teve que encarar aquele habitual corre-corre hoje em São Paulo. Hoje, onde tinha loja de portas abertas, não faltou correria.
falta comprar? Presente da minha namorada. O mais importante? Então. Tomara que ela não veja na TV, né? O que faltou comprar? Presente do marido. No último dia? No último dia. O brasileiro sempre deixa para o último dia. Teve quem foi às ruas com pedidos bem específicos. Ao meu filho, videogame. As crianças, videogame. Exatamente. E pro marido? Relógio. E teve quem improvisou nos últimos segundos para agradar todo mundo. Ai, chocolate, né? Todo mundo gosta, é tudo bom. E no geral, apesar da correria, deu para comprar bastante coisa. O que eu precisava para família, amigos e que as pessoas queridas, eu encontrei tudo que eu precisava, assim. Mesmo no último dia? Mesmo na correria do último dia, quer dizer, nas últimas horas já, né? Praticamente. E como todos os anos, muita gente deixou os últimos presentinhos para o último dia. Aqui nos Jardins, a maioria das lojas funcionou até as 4 horas da tarde nesta terça-feira. Mas até por conta do grande movimento, alguns estabelecimentos esticaram um pouquinho até às 6. E aí, sorte de quem ainda tinha pendências antes da noite de Natal. Do namorado, da mãe, do pai, e devo ir resolver mais um agora da minha irmã, que tá faltando. Você acha que vai dar tempo? 4 horas tá fechando. Dá. Eu resolvi em 5 minutos um, em 20 minutos outro, esse daqui também foi mais 15. Na Avenida Paulista, algumas lojas também ficaram abertas até mais tarde. E até quem trabalhou hoje deu um jeitinho de garantir o presente de Natal. Comprou nos últimos minutos? Últimos, estava trabalhando, só deu agora. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. O prêmio da Mega da Virada pode passar dos 200 milhões de reais, o maior já pago no país. Se aplicado na poupança, o rendimento seria de 40 mil reais por dia. Como a Mega da Virada não acumula, se ninguém acertar as 6 dezenas sozinho, o valor será dividido entre os apostadores que acertarem a quina. Cada bilhete simples custa R$ 2. As apostas podem ser feitas até as 2 da tarde do dia 31. De acordo com a Caixa, o sorteio será às 8h25 da noite do mesmo dia. O presidente do Uruguai sanciona a lei que legaliza a maconha no país. José Mujica assinou ontem à noite a lei que regulamenta a produção e a venda de maconha no país. Aprovada pelo parlamento no último dia 10, a lei transforma o Uruguai no primeiro país do mundo a permitir o cultivo e a venda da erva à população. Cada pessoa poderá comprar até 40 gramas de maconha por mês, que será produzida pelo Estado e distribuída por uma rede de farmácias a ser instituída. Na Austrália, a polícia apreende 38 milhões de dólares em metilanfetamina, droga sintética da família das anfetaminas. 37 litros de óleo que estavam prontos para serem transformados na droga foram encontrados em um laboratório clandestino em Nova Gales do Sul. Um homem de 38 anos que vivia na propriedade foi preso e acusado de fornecimento e fabricação da substância. No Paquistão, tentativa de ataque adia o julgamento do ex-presidente do país, Pervez Musharraf. Forças de segurança descobriram uma bolsa com 5 quilos de explosivos e 2 pistolas no trajeto que Musharraf faria de sua casa até o tribunal. O ex-presidente, que está sendo julgado por traição, governou o país de 1999 até 2007, mas foi deposto após decretar estado de emergência e suspender a Constituição e o parlamento. O julgamento foi adiado para janeiro. No Egito, pelo menos 14 pessoas morreram e 100 ficaram feridas em atentado com carro-bomba contra edifício da polícia. O atentado aconteceu na cidade de Mansura, a 100 quilômetros ao norte da capital do país, Cairo. Outros prédios vizinhos tiveram as fachadas destruídas. Segundo a agência estatal MENA, entre os feridos está o chefe do órgão conhecido no país como Direção de Segurança e vários policiais. Autoridades afirmaram que a explosão foi ouvida num raio de 20 quilômetros ao redor da cidade. O ministro do interior do país, Mohamed Ibrahim, disse que o ataque foi uma tentativa de aterrorizar a população contra o referendo que votará uma nova Constituição no mês que vem. A seguir, faltam poucos dias para a corrida de rua mais tradicional do Brasil. Natal, época de trabalho. Conheça histórias de paulistanos que se esforçam mais nesta época do ano para garantir as festas de muita gente. Faltam poucos dias para a corrida de
a mais tradicional do país. Neste ano, 27.500 atletas vão correr pelas principais ruas de São Paulo. E de olho no futuro, um ex-participante da prova vem apostando em um projeto com o objetivo de realizar o sonho de crianças carentes para que elas possam um dia participar da prova mais importante do Brasil. Esse é o Francisco Carlos da Silva, 42 anos, ex-jogador de futsal e há 13, quando corria uma prova de São Silvestre, teve uma ideia: devolver tudo o que o esporte deu a ele a crianças carentes da Zona Leste de São Paulo. O esporte não tem lugar para pessoas de coração ruim, né? A gente procura devolver para as pessoas o que de melhor nós temos, que é poder formar novos atletas e poder ajudar essas pessoas a atingir os seus objetivos. São praticamente 50 crianças que o Francisco ajuda a transformar em atletas. Um trabalho duro, árduo, que ele faz sozinho, sem a ajuda de ninguém. A nossa principal parceria é com Deus, depois com os atletas da solidariedade, que são meus amigos corredores, né? Essa é a única parceria que nós temos. Nós não temos Nem a prefeitura te ajuda? Não, nós não temos parceria pública com nenhum órgão do governo, nem federal, nem municipal, nem estadual. Com uma pista improvisada no asfalto e frases de incentivo na parede, esses meninos e meninas sonham um dia com o sucesso. O maior objetivo hoje é Olimpíadas, né? Treinamento, fazemos todos os... de domingo a domingo, né? Então o descanso é quebrando pedra, né? Então é matar um leão por dia. A Olimpíadas tá na Olimpíadas é uma coisa, né? Agora ganhar uma medalha olímpica já é outra. Então o meu objetivo hoje é estar numa Olimpíadas, né? Sucesso que já foi alcançado por algumas sementinhas plantadas que já renderam frutos. Depois que eu saí, treinei um tempo com o Fran, né? Aí depois de um ano tive mais 2 títulos aí com o Pinheiros, no começo. Bem no começo, quando eu entrei no Pinheiros, aí já tive um título brasileiro. Agora estou defendendo São Paulo, né? E é isso. Correr atrás de um futuro melhor é o que as crianças fazem. O Francisco tenta proporcionar a essa garotada. Quem sabe um dia, com esse trabalho tão bem feito, não vamos ver um desses garotos cruzando a linha de chegada e vencendo a São Silvestre? Mesmo com o crescimento da cidade de São Paulo, muitos campos de futebol de várzea ainda resistem. Na capital, são cerca de 500. Geralmente localizados na periferia, eles sobrevivem com a ajuda da comunidade e são uma opção de lazer no final de semana. Grandes craques do futebol brasileiro foram revelados nesses campinhos. Vamos rever agora uma das melhores reportagens exibidas neste ano pelo Jornal da Gazeta. O campo não é mais de terra batida. O futebol de várzea agora é na grama sintética, que já cobre muitos campinhos da periferia. Mas, como sempre, todo domingão tem bola rolando. É o time do bairro, na disputa, Inajá de Souza e Coroados de Guaianazes. Apesar de amador, o futebol de várzea vem se organizando ao longo dos anos. E tem time que tem até patrocinador, geralmente um comerciante do bairro. Mas a maior parte das equipes é movida só pela paixão e sobrevive do esforço da comunidade. É uma senhora da comunidade que lava roupa. Cada um vai fazendo sua parte. Tem um camisa 10 que joga muito dentro dos campos, tem um outro que gosta de registrar como eu, gosto de filmar, gosto de tirar foto, né? Então, tipo assim, todo mundo se ajudando. Em campo, ninguém ganha dinheiro. Pelo contrário, por vezes, é preciso contribuir do próprio bolso para ver o time jogar. A passagem, custo para vir, tudo. Sai do teu bolso? Sai do meu bolso. Vale a pena? Vale. Por quê? Aonde vem esse amor? Alegria. Alegria pelo esporte. A recompensa são os troféus que enfeitam a sede do time, geralmente um quartinho na comunidade. José Luiz, o Puia, não esquece da primeira vez que entrou em campo com a camisa do Inajá de Souza, 35 anos atrás. E do improviso com a chuteira. Perdemos de 2-1 lá em Caeiros. Eu, inclusive, joguei aqui até com 2 pés de chuteira no pé direito, mesmo os 2 direitos. Por que? Porque o português comprou os 2 direitos.
Os 2 pés de chuteira, quem foi comprar o português? Isso acabou atrapalhando. Atrapalhou, jogava um lado para o outro. O que explica esse amor por esse time? Mas não sei, viu? Não dá para explicar pelo seguinte, isso daqui vem do coração, principalmente eu, que fui um dos fundadores do time, né? Histórias como essa estão reunidas no documentário Várzea, a bola rolada na beira do coração, que acaba de ser lançado. São imagens e depoimentos captados em mais de 50 clubes de várzea de São Paulo. É muito importante fazer esse documentário por causa do registro do nome dos times, a importância da mulher nesse meio. Que é tido como meio de homens, né? É tido como coisa de homens. Então a gente fala das mulheres, a gente fala do nome dos times, a gente fala dos campeonatos, que antigamente não tinha campeonato. As comunidades das periferias são precárias de cultura, entendeu? Então o futebol de várzea, ele supre, né? Ele supre essa necessidade da diversão, da alegria, do sorriso, da brincadeira, do samba. Ah, varziano é complicado, né, filho? A gente tem amor mesmo pela camisa do time da nossa região. É verdade. Isso daqui veio do fundo do coração mesmo, já de nascença, né? A gente foi criado na beira de campo, na Várzea, né? Entendeu? Então a gente tem amor, eu tenho amor pelo meu Corinthians e pelo meu time que é o Coroado, graças a Deus. Eu já falo pra esposa, domingo é na beira de campo, não conta comigo pra nada, nem pra almoçar. A torcida, sempre apaixonada, acompanha de um jeito peculiar, grudada na grade. É desconfortável, mas a gente já está acostumado, né? Na Várzea é assim. É. Vale a pena? Vai, lógico que vale a pena. Jogo bom aí, ó. É uma forma de torcer mais empolgantemente, né? Essa Como assim? é uma forma de você extravasar. Você aqui, você não consegue extravasar, mas lá você consegue. Como é que faz, então? Fazer aqui mesmo. Alô, gritando, é isso assim. Então faz parte da torcida. Faz parte da torcida, com certeza absoluta. Presentes de última hora, ceias encomendadas. Nesta época do ano, enquanto muita gente festeja, alguns paulistanos trabalham em dobro para garantir um Feliz Natal para os outros. Faz um mês que Cleia não tem folga e hoje, véspera de Natal, não foi diferente. O shopping abriu até às 6 horas da tarde e ficou lotado desde cedo. Aborrecida? Que nada. E a vendedora tá feliz também? Muito! Batis meu super meta! Na melhor data do ano para o comércio, os vendedores não conseguem parar nem para comprar os presentes da família. Celi só garantiu os dela dando umas escapadinhas no meio do expediente. Às vezes eu saio para almoçar, às vezes eu falo para as meninas que eu vou no banheiro, vou rapidinho. Aí a gerente até briga comigo, você vou ter que descontar as meia hora, viu? Que você fez a mais, ela quer ir no banheiro e demora meia hora. Tem que fugir. Tem que fugir. Só não consegue explicar para a filha por que ela está tão ausente. Minha filha reclama. Ela fala assim que eu queria ficar mais em casa, né? Porque a gente fica praticamente o dia inteiro fora, né? A gente nem lembra que dia que é segunda, que dia que é domingo. Pra gente, todos os dias, assim, tem que ficar perguntando, gente, já é hoje? A gente nem lembra. O chefe de cozinha também não parou hoje para dar conta de preparar ceias completas das encomendas de 70 famílias. Tem dormido pouco, temperou e assou 350 quilos de carne. E quem prepara a ceia dele? A minha esposa, e eu ia dar com o auxílio dele quando eu chegar em casa, eu vou terminar com ela, mas ela que está fazendo para mim. Trabalho que a farmacêutica não vai ter hoje. Ela veio buscar a ceia pronta porque ela também trabalhou. Trabalhando muito mesmo. Aí não tive como fazer nada. Aí procurei na internet e achei. E aí é mais prático? Ah, sim, com certeza. Muito fácil. Para manter a equipe animada nesta época do ano, o restaurante dá uma gratificação extra. Conversando, batendo um papo com o pessoal, deixando o pessoal bem extrovertido, aí fica todo mundo legal e vai levando até o finalzinho do dia a gente já termina e todo mundo vai para casa comemorar tranquilo. Enquanto alguns vão chegar em casa em cima da hora para a ceia de Natal em família, alguns trabalhadores nem vão ter folga nesta noite. É o caso de cerca de 120 funcionários deste restaurante de um hotel aqui de São Paulo. Eles vão servir um jantar especial para 800 pessoas. As vagas estão esgotadas. Para dar conta da noite de casa cheia, o dia foi de muito trabalho na cozinha. Como 12 pratos de frios, 15 tipos de salada e temos 10 pratos quentes, 8 guarnições, mais ou menos 15 tipos de sobremesa, inclusive com sorvete de tapioca.
Hoje nós estamos oferecendo uma variedade fantástica. O chefe trabalha há quase 30 anos no ramo hoteleiro. Já se acostumou a passar datas importantes, como o Natal, fora de casa. A gente comprou essa empreitada, então nós temos que assumir e procurar servir primeiro nossos clientes. Nossa família entende e para isso procuramos o ramo. Natal em família só às 3 da manhã, né? Aquela ceia tradicional como eu sou acostumado a servir é muito difícil porque primeiro eu sirvo os nossos clientes e depois eu vou me servir, mas já são 3, 4 da manhã. Eu e minha equipe, é sempre assim. E uma última notícia. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, sancionou o projeto de lei que cria cotas para a comunidade negra no serviço público municipal. O texto publicado no Diário Oficial do Município determina que todos os órgãos da administração pública, direta e indireta da cidade, ficam obrigados a disponibilizar em seus quadros o limite mínimo de 20% das vagas para negros ou afrodescendentes. Será considerada a autodeclaração para a aplicação da regra. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Violência em São Paulo. Caem os números de homicídios dolosos no estado. Mas os roubos, principalmente de veículos, continuam em alta. Chuvas continuam castigando o Espírito Santo e presidente Dilma Rousseff vai ao estado. Já são 14 mortos. Economia. O governo federal confirma a alta do IPI para carros em janeiro. A corrida às lojas paulistanas aproveitam até o último minuto para as compras de Natal. E a solidariedade em um hospital no Grajaú. Hoje foi dia de entrega de presentes para as crianças. A entrevista do dia e nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10, hoje com Gabriel Cruz. Uma boa noite. Nós, do jornalismo da TV Gazeta, desejamos a você um Feliz Natal. O Jornal da Gazeta volta amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até mais tarde. Neste domingo, 9h30 da noite, reveja as principais notícias que marcaram o ano na retrospectiva 2013.